Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de chegar ao maior patamar do ano ontem, hoje o dólar comercial opera em queda frente ao real. Durante a tarde, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou a elevação de juros no país norte-americano, projetando somente outras 2 elevações nas taxas de juros para o ano de 2018. O mercado esperava uma aceleração aí nos aumentos das taxas de juros dos Estados Unidos, o que acabou não acontecendo da forma esperada. A queda, aliás, do dólar hoje frente ao real passa de 1%. Ontem o dólar encostou nos R$ 3,31 e hoje, então, em queda, o dólar é cotado aos R$ 3,26 mais 90. Dólar em queda nesta quarta-feira. E aqui no Brasil, o presidente Michel Temer disse que a taxação do aço brasileiro importado para os Estados Unidos está suspensa enquanto os dois países estiverem em negociações. Isso fez com que as ações das siderurgias operassem em alta hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, impactando também positivamente no índice Bovespa, que avança quase 1% na sessão desta quarta-feira. Índice Bovespa aparece aos 84.976 pontos, como eu falei, impulsionado pelas ações da siderurgia, impulsionado também pelas ações da Vale e também da Petrobras. Dólar em queda e Bovespa em alta nesta quarta-feira. E vem aí Juliana Rezende trazendo os primeiros detalhes do tempo, começando com o centro-sul do país, com destaque para a produção de cana. Juliana. Olá, boa tarde a todos. As principais áreas produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul vêm mantendo bom ritmo de crescimento em relação aos canaviais. Isso porque a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada. No Rio Grande do Sul aumentou bastante ao longo dos últimos dias, agora já alcançando até 90% nas áreas mais ao norte. Na parte central do Brasil, como na região centro-oeste, o solo também segue com boas condições hídricas. Durante os próximos dias tem chuva mais significativa na região centro-oeste, volta a chover também na faixa oeste gaúcha, mas é uma chuva de maneira mais pontual e também de curta duração. Na região sudeste, chuva mais fraca, os acumulados não devem passar de 30 milímetros. Durante a segunda semana, entre os dias 27 e 31 de março, tem chuva forte ainda na região centro-oeste. Dessa vez as instabilidades se espalham até o Paraná e Santa Catarina. Na região sudeste, mais precisamente no estado mineiro, o tempo mais seco até volta a predominar por alguns momentos e as pancadas ficam cada vez mais fracas. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 5 de abril, tem chuva agora se espalhando entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nas demais áreas, chuva fraca e predomínio até de tempo mais seco na região sul. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuvas perdendo intensidade na maior parte do centro-sul, só que essas chuvas até conseguem ganhar força, mas por alguns momentos, que não devem ser duradouros. Então, mesmo com essas chuvas perdendo força, até pelo menos o começo do mês de abril, a expectativa ainda é de manutenção dessa umidade do solo mais elevada, beneficiando os canaviais que estão em crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana. E o assunto por aqui agora é o mercado futuro do café. Hoje o café arábica chegou a operar em alta na Bolsa de Nova York com a cobertura de posições vendidas, impulsionado também pela queda do dólar frente ao real, mas no fechamento do dia, café arábica cai, assim como o café robusta na Bolsa Futura de Londres. De olho na tela, eu destaco os contratos com entrega em maio do café arábica em Nova York, que tem um leve recuo de 0,08% para $1,18 por libra-peso. Os contratos com entrega em julho aparecem por $1,21 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro terminam a sessão de hoje em $1,23 por libra-peso. Café arábica em queda, café BMF Bovespa também em queda hoje. Os contratos do café BMF Bovespa com vencimento em março registram recuo de 0,11% para $139,50 a saca no ajuste atual. Só que nos últimos negócios, esse mesmo contrato, ele sobe para $143 a saca. Os contratos com entrega em maio registram queda de 0,10%, recuando para $143,60 a saca. Os contratos com entrega em julho têm um leve recuo de 0,04% para $139,65 a saca. E os contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, também tem pouca variação
cotação na sessão de hoje com uma leve queda, recuando para 147 dólares e 25 centavos a saca no ajuste atual, mas com uma alta aí nos últimos negócios. Para terminar com as cotações do café, café robusta na Bolsa Futura de Londres, que, como eu já antecipei, também registra queda na sessão desta quarta-feira. Os contratos com entrega em março, maio e julho têm recuo de 0,11% na sessão de hoje. Com isso, os contratos com vencimento em março, aparecem por 1.800 dólares a tonelada. Contratos com entrega em maio são cotados em 1.752 dólares a tonelada. Contratos com entrega em julho, 1.781 dólares a tonelada, assim como o contrato que vence em setembro, que aparece também por 1.781 dólares a tonelada. Mais um dia de queda aí para o mercado futuro do café. E a Associação dos Cafeicultores do Brasil, a Sincal, reivindica pelo reajuste dos preços mínimos do café. No ano passado, o governo determinou os preços mínimos que não contentou os cafeicultores e, de acordo com os cafeicultores do Brasil, os preços ficaram muito abaixo dos custos de produção. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o presidente do Sincal, Armando Matiello, e nós vamos acompanhar agora a entrevista. Matiello, obrigado por ter vindo mais uma vez. Pulga. É sempre importante tê-lo aqui, porque o movimento na cafeicultura cresce todos os dias, e agora ainda mais na briga, na luta pelo preço mínimo do café. Isso mesmo. Qual é a proposta que a Sincal tem, em nome dos cafeicultores, para o preço mínimo? Bom, primeiramente, boa tarde para os cafeicultores, muito obrigado pela oportunidade que nos está dando aqui pela Sincal. Pulga, o preço mínimo que o governo estabeleceu o ano passado, por exemplo, o Arábica, R$ 333, e para o Robusta, R$ 223, foi uma covardia. Isso não poderia fazer da maneira como foi feito em hipótese alguma. Por quê? Primeiro que o preço preço mínimo está abaixo do custo de produção. Nós temos os custos de produções calculados pela UFRA, tudo tecnicamente. Pela Universidade Federal de Lavras? De Lavras, isso. Tem outras instituições que fazem, mas a de Lavras tem um sistema técnico muito bem avalizado. O que acontece? Fixou o preço mínimo, vamos dizer, o Arábica, a 333. Do dia que fixou o preço mínimo no ano passado pela portaria 840, 18 de abril de 2017, o preço caiu 24%, ou seja, deu uma conotação ao mercado mundial que o nosso preço estava muito bom para o Brasil, jogou o preço para baixo e nós estamos perdendo 24% no preço. Então, essa situação do Ministério da Agricultura, do Conselho Monetário, sei lá quem os responsáveis, causou um prejuízo de bilhões para a nação. Essa situação, ela tem que ser corrigida. Nós temos que ter um preço mínimo baseado no custo real de produção, não custo de padaria, não é custo no joelho, custo real de produção é crescer os 30% que está no Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, tá certo? Artigo 73 e 85, que estabelece 30% de margem. E esse preço, Pulga, ainda não é um preço tão bom quanto eram os preços dos anos 80. Nós tivemos lá no Fórum Mundial da Colômbia, você sabe quem que é o Jeffrey Sachs, que é um dos maiores economistas mundial, mostrou que hoje esse preço de $1,20, $1,30 que anda o preço do café, agora está $1,20 aproximadamente, eram os mesmos preços praticados nos anos 80. E se você corrigir de lá para cá, tá ok? O café deveria estar valendo hoje $3,41 por libra peso, ou seja, aproximadamente R$1.500 a saca. E nós estamos vendendo a 400 e o governo vem e fixa 333. O governo arrebentou o mercado de café. Então, essa retórica de mercado livre, isso aí já era, meu amigo, né? O Ministério da Agricultura está sendo irresponsável, as nossas lideranças totalmente irresponsáveis, tem que ter um preço mínimo compatível com o custo de produção, com a margem do produtor. Está acabando com o mercado de café. O Brasil está indo para uma vala que não vai ter mais recuperação. Não tem condições. A pobreza na cafeicultura está chegando. Responsabilidade do setor governamental de soltar uma portaria dessa. Irresponsável. E as nossas lideranças representadas dos cafeicultores, que é o caso do CNC, não faz nada. Fica, vamos dizer, em conjunto com esses grandes oligopólios, apoiando os grandes oligopólios. Os grandes oligopólios roubaram todas as expertises do Brasil. Hoje nós não dominamos mais. Quem domina são os grandes oligopólios. Esse é o fato.
Agora vamos falar de uma outra luta, de uma outra reivindicação que a Sincal leva à frente. Primeiro, essa luta para o preço mínimo, que é no momento. O movimento que a Sincal deflagrou no país. Isso. E a estocagem? O que ocorre com a estocagem de café, financiamento, recursos para o cafeicultor? Olha, o recurso existe, tá ok? Inclusive, nós temos interlocutores junto ao Banco do Brasil, interlocutores junto ao sistema Cicobi, Bancob, tem dinheiro, tá ok? Dinheiro de crédito rural. Esse dinheiro basta o produtor está esquecendo, gente, por favor, pega o recibo de depósito, pega o ARRAT, chama o ARRAT, ou mesma coisa, recibo de depósito, e com o laudo de classificação, você tem o seu diploma do seu café. Você vai no mercado financeiro e estoca o seu café. Café é um ativo fácil. Está aqui o recibo de depósito, está tantos sacos de café estocado na cooperativa ou no armazém geral. O banco te libera o dinheiro na hora. Para que ficar fazendo trocas de mercadoria e tudo mais? Pega o dinheiro cash, ao invés de ficar pagando o juros da troca, vai lá e vai conseguir comprar mais barato, porque é cash, e vai deixar de pagar juros, vai pagar pelo menos 20% mais barato os seus insumos. Então, nós temos o dinheiro para estocagem. Tem, vai ser incentivado, nós estamos lutando lá em Brasília, tá certo? Para aumentar, o Banco do Brasil está prometendo uma grande quantidade de dinheiro para nós tirarmos pelo menos 10 milhões de sacas, se o produtor quiser, e vai ter mecanismo para isso, e com isso os preços recuperam também, né? Mas, por outro lado, também o governo tem que acertar o preço mínimo, porque a hora que você vai fazer a estocagem é feito pelo preço mínimo, e esse preço mínimo de 333 virou uma loucura. Isso não pode, isso aí é um crime lesa pátria. O governo não vai gastar nada com isso, o governo não tem dinheiro para comprar café. Essa é a alegação. Tudo bem, se der uma super safra, o governo é obrigado a comprar. Mas fixe o preço mínimo. Não pode exportar a valor menor do que o preço mínimo. Para esse leilão vale, esse leilão reverso. Um entra vendendo menos 10, outro menos 200, acabou 11. Acabou isso. O preço mínimo é aquilo ali. Não pode exportar por menos do que aquilo ali. Estabeleça o custo de produção, coloca a margem do produtor. Qual a dificuldade? O que o governo vai perder com isso? Que só vai trazer riqueza para a nação. Isso é uma estupidez. É uma estupidez. Tá certo? Interesse de quem? Dos grandes oligopólios. Está fazendo o país perder divisas, os produtores perder divisas, os trabalhadores rurais e tudo mais. Então, essa irresponsabilidade tem que jogar-se em cima do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura foi irresponsável na fixação do preço mínimo. E a estocagem está em detrimento também do preço mínimo. Dinheiro para estocagem vai ter. Só que o produtor tem que estar ciente que tem que ter o recibo de depósito. Porque quando ele manda para o café para a cooperativa, ele coloca lá armazenagem, natureza da operação na nota. Ele não coloca a venda, armazenagem ou estocagem. O café não é dele. Só é dele se ele pegar o recibo de depósito. A cooperativa passa a ser fiel depositária, o armazém geral passa a ser fiel depositário, e com esse documento mais o laudo de classificação, ele sai para o mercado. Bom, você acaba de ouvir a Armando Matiello. Armando Matiello acompanha o dia a dia do mercado de café. Agora, antes de encerrar esta conversa, Matiello, vamos falar da instrução normativa número 16, que estabelece aí qualidade do café. Isso. Outra luta da Sincal, da Associação dos Cafeicultores do Brasil, que você preside. Pergunta, o que temos de preocupante com a instrução normativa 16? A instrução normativa 16 ela foi aprovada na Câmara, ela estava sendo implantada, mas pelo lobby das grandes torrefadoras, principalmente torrefadora multinacional, e não quiseram. E está torrando no sistema antigo. Ou seja, a IN 16 inibe colocar no meio do café torrado palha, inibe colocar café ardido, inibe café preto, tá certo? Inibe cereais. Então, a IN 16 torna o nosso café mais puro. Sabe quanto que nós tomamos de café? 22 milhões de sacas de café. Considera-se que 20% são produtos indevidos. Ou seja, isso está tirando a oportunidade do produtor vender 4, 5 milhões de sacas a mais, que esses produtos são indevidos. Por isso que nunca fecha a estatística. Quando você soma exportação mais mercado interno, sempre está sobrando café. Lógico, a indústria está torrando outras coisas que não é café. O resíduo? O café impuro. Café impuro. Isso corresponde a 4, 5 milhões de sacas. A partir do momento que entra em vigor a IN 16, você vai colocar um café de qualidade muito superior na boca do povo brasileiro, que merece,
café isento de ocatoxina, que está aparecendo na amostra com ocatoxina. Quando eu falo de ocatoxina, nossos amigos torrefadores aí ficam bravos, mas tem amostras de café com ocatoxina. É um absurdo. São produtos estragados, né? E aí sim, nós vamos ter qualidade, vai aumentar o consumo de café no Brasil. São de qualidade, nosso café é péssimo que nós estamos tomando aqui. Não vou dizer todos, lógico, não vou generalizar, mas a IN16 vai dar suporte para melhorar a qualidade e tirar todos esses bagulhos, produtos indevidos que estão lá no meio do café torrado e moído. Bom, você acabou de ouvir Armando Mattiello. Veja, as lutas da Sincal. Preço mínimo acima do que temos hoje. Claro. Estocagem está amarrada, vinculada ao preço mínimo do café, então recurso para a estocagem depende do preço mínimo melhor. Mas tem recurso. Tem recurso. E a Instrução Normativa 16, que trata da qualidade do café, que viria a melhorar a qualidade para o consumidor brasileiro, aumentando o consumo de café de qualidade que está no campo. Sem dúvida. Bom, Armando, agradeço a sua presença aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Passamos um recado, não? Passamos, assim, então agradece, muito obrigado, tá certo? E vamos pela luta, né? A luta é árdua. Bom, acompanhe o trabalho do Mattiello. Mattiello está lutando para avançar na cafeicultura. Obrigado. Voltamos ao programa. Obrigado. O Mercado do Campo faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar da alta do algodão no mercado físico brasileiro e também com as cotações atualizadas da soja e do milho para esta quarta-feira. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E com dificuldades para passar as recentes valorizações do algodão em pluma para os derivados, o preço do produto segue em alta no mercado físico brasileiro. No último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o produto tem uma alta de 0,5%. E no acumulado do mês de março, o algodão tem 5,79% de valorização no indicador CPEA. Parte dos compradores com mais urgência de aquisição precisam ceder e pagar valores maiores e, enquanto isso, os vendedores permanecem firmes nos preços, alegando que boa parte da pluma já está comprometida com o contrato. E isso vem fazendo, então, com que os preços sigam firmes no mercado físico brasileiro do algodão. E para saber como é que fica o tempo para os produtores de algodão do Centro-Norte, vem aí mais uma vez Juliana Rezende com as informações da Somar Meteorologia. A produção de algodão na Bahia segue sendo beneficiada. Ao longo dos últimos períodos, a umidade do solo aumentou bastante, especialmente aqui na faixa oeste baiana. Agora, os índices na faixa oeste conseguem alcançar até 90%. Essa condição também acontece para a maior parte da região norte. Para os próximos dias, tem previsão de chuva ainda em áreas produtoras de algodão do oeste da Bahia, até na faixa leste. Só que o volume de água é mais elevado na faixa oeste baiana, onde pode chover em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. As instabilidades tropicais seguem atuando de maneira bastante abrangentes e intensas, tanto na região norte até o interior nordestino. Para os próximos períodos, até pelo menos o dia 31 de março, tem chuva forte e abrangente na região norte, dessa vez na Bahia. A chuva já começa a perder intensidade, o tempo mais seco volta a predominar e as pancadas se tornam cada vez mais fracas e isoladas. E durante o terceiro e último período, até o dia 5 de abril, o tempo na Bahia pouco muda, as instabilidades ainda não ganham muita intensidade. Tem risco para chuva um pouco mais significativa, mas de maneira muito pontual na faixa oeste e também nas áreas mais ao sul da Bahia. De maneira geral, a região norte segue recebendo acumulados bastante significativos até pelo menos o começo do mês de abril. Então, na Bahia, com essa chuva enfraquecendo ao longo das próximas semanas, pode vir a diminuir a disponibilidade hídrica do solo e não se descarta a ocorrência de transtornos em relação ao desenvolvimento das lavouras de algodão, principalmente onde o solo já não está tão úmido na Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E a gente vem falando quase que diariamente aqui no programa Mercado do Campo sobre um temor do mercado de uma possível guerra comercial global desencadeada principalmente pela taxação do aço e do alumínio importados para os Estados Unidos, que foi uma decisão do presidente norte-americano Donald Trump. E hoje à tarde, de acordo com as agências de notícias, a China já sinalizou alguma retaliação, dizendo que também poderá taxar as commodities agrícolas que vão dos Estados
Estados Unidos para o destino. Isso incluiria a soja, o sorgo e também a carne suína. Em todos os casos, o Brasil poderá ser beneficiado. E falando em soja, os futuros da oleaginosa operam em alta nesta quarta-feira. Os principais contratos mais próximos aí de maio, julho e agosto têm uma valorização de 0,14% nesta quarta-feira na Bolsa Futura de Chicago. Soja em alta em Chicago, soja em alta também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. As valorizações dos contratos mais próximos variam entre 0,13% e 0,22%. E em uma sessão marcada pela volatilidade, o milho hoje opera em alta em dois dos principais contratos mais próximos, que são os contratos de maio e julho, que tem 0,13% de valorização, e o contrato com entrega em setembro registra uma queda de 0,06%. Milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, tem quedas na sessão de hoje que variam entre 1,38% para o contrato de maio. Com isso, a saca cai para R$ 38,70 no ajuste atual e assim também permanece nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro têm um recuo ainda maior de 1,71% para R$ 35,01, dia de queda para o milho aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. O milho que vem aí tendo fortes altas nas últimas semanas, hoje então registra preços mais baixos. E o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui, mas volta amanhã, 5h35 da tarde, horário de Brasília. Você fica agora com o programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.